A primeira questão é do Enem, de 2015. Ela fala que um importante princípio da biologia, relacionado à transmissão de caracteres da embriogênese humana, foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Microquimerismo é o nome dado a um fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram um microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Aí pergunta qual o princípio que é contestado com essa descoberta. Então, o texto está explicando um pouco sobre o microquimerismo, que é quando temos algumas células com DNA diferente do corpo. E, no caso, esse microquimerismo ele foi encontrado em mães de meninos, ou seja, encontrado nessas mães células Y. E para ser encontrado só em mães de meninos, precisa ter alguma coisa relacionada à gravidez. Isso é importante lembrar, igual a gente tinha falado na última aula, que a placenta ela é um anexo embrionário com porção embrionária e porção materna. Então, depois do parto, depois da gravidez, algumas células embrionárias das vilosidades coriônicas ficam presas no endométrio materno. Então, isso mostra que o adulto tem células que vêm de mais de um zigoto. No caso da mãe, tem células masculinas e células femininas que formam a maior parte do corpo dela. Então, a resposta é a letra E. A segunda questão também é do Enem, e ela começa assim: os gêmeos sempre exerceram fascínio para a maioria das pessoas, principalmente os monozigóticos ou idênticos. Parte desse interesse está relacionada ao fato de que esses indivíduos apresentam uma manifestação natural que mais se aproxima da clonagem da espécie humana. O mecanismo que está associado com a formação dos indivíduos citados é: os gêmeos univitelinos monozigóticos, eles são formados pela separação das células de um mesmo embrião, geralmente quando esse embrião está na fase de mórula ou na de blástula, que, se lembrar da aula, é a fase de segmentação do desenvolvimento embrionário. Também é importante lembrar que um óvulo ele não é fecundado por 2 espermatozoides, igual foi falado na aula, e um espermatozoide não pode fecundar mais de um óvulo, porque, olha, o espermatozoide, quando ele fecunda um óvulo, ele deixa o seu material genético, que são os cromossomos, dentro desse óvulo para formar um zigoto. Então, não tem como ele fecundar outro óvulo e deixar mais material genético para outro óvulo. E outra coisa importante é que, para ser monozigótico, esses gêmeos precisam ter o mesmo DNA. Então, eles precisam vir de um mesmo zigoto. Então, a resposta é a letra B. A última questão que a gente vai corrigir é da FUVEST. Os primeiros vertebrados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre foram os que possuem a aquisição evolutiva que permitiu o desenvolvimento do embrião fora da água. Indique a alternativa que completa corretamente essa frase. Como a gente discutiu na aula também, os répteis, eles apresentam um ovo de casca dura, rico em cálcio, que permitiu o desenvolvimento embrionário fora da água. Essa casca é importante porque, além de proteger o ovo, ela tem alguns poros que permite a troca gasosa a partir da câmara de ar e troca com o embrião pelo alantoide. Mesmo sendo impermeável à água, essa casca ela é permeável a gases. E aí, por esses poros, um pouco de vapor de água até que pode ser perdido, mas bem pouco, e isso representa uma adaptação à vida terrestre. E além disso, dentro do ovo, tem o âmnion, que vai envolver o embrião e ele contém o líquido amniótico que vai proteger contra choques mecânicos, impedir o ressecamento do embrião e isso permitiu a conquista do ambiente terrestre. Então, a resposta que completa os números 1 e 2 da frase é a letra D. Então, é essa a correção dos exercícios mais importantes da lista e eu vejo vocês na próxima aula. Obrigada!